Olá, amigas e amigos que curtem, compartilham, apoiam o nosso programa Cena Legislativa na TV Câmara Fortaleza, nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui para falar de um projeto extraordinário, de um sonho, na verdade, que já começa a se tornar realidade, já foi pontuado pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Léo Couto, como um dos pilares da sua gestão, a questão da inclusão, mas uma inclusão que realmente se torne efetiva, né? E aí, é claro que para falar de inclusão, para discutir toda essa discussão, esse debate ele tem que ser feito de uma forma real. E a Câmara Municipal de Fortaleza ela vai colocar em ação o projeto Evoluir. E esse projeto, para que ele possa se concretizar, para que ele se articule, ele precisa de profissionais. A gente teve aqui, eu estava falando aqui recentemente, a participação da Livinha Vasconcelos, acho que é esse o nome dela, sim. E ela falou com muito encanto, né? Assim, com muita expectativa sobre esse projeto. E aí, claro, eu estou trazendo aqui os responsáveis, digamos assim, os articuladores, as pessoas que vão, os profissionais que vão atuar na linha de frente desse projeto que já mexe com as expectativas. Aqui, a Cíntia Viana, que é a coordenadora do projeto Psicóloga, isso. Vai falar um pouco aqui para a gente. E o médico Felipe Mota, que também vai aqui trazer uma série de pontos sobre o projeto, não apenas sobre o projeto, ele deixou aqui claro aqui para a gente que esse projeto é apenas uma das frentes de atuação dele na Câmara Municipal. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Cena Legislativa. Esse programa ele existe para reverberar as ações que estão acontecendo no Legislativo, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, que a gente possa passar para a população realmente o que vem dando certo, as grandes ideias, as grandes expectativas e, claro, quem faz acontecer no parlamento. E aí eu quero começar aqui com uma provocação, né, para que vocês possam apresentar um pouco do que como ele surgiu, né? Todo sonho ele nasce de um sonho, de uma ideia, de uma semente. E aí, Cíntia e Felipe, eu queria que vocês falassem um pouco como é que surgiu essa ideia desse projeto, como é que ele chegou até o presidente, por que o presidente, na sua fala, ele traz esse tema como um tema prioritário, que é a partir do momento que o presidente da mesa diretora ele estabelece como um dos pilares da sua gestão, ele vai ser cobrado também por isso, né? No final da sua gestão, a população, nós da imprensa, vamos chegar e vamos dizer assim, cadê? O que é que tem feito na questão da inclusão? É isso. Okay. Olá, Cleiton. Aproveitando um pouco da sua fala, é com grande alegria, honra, porém com grande senso de responsabilidade que a gente está captando esse projeto. Projeto este que foi pauta, é um dos pilares, né, da gestão do presidente Léo Couto, né, além da sustentabilidade, da inovação, a inclusão, né, algo que ele inclusive está levando de uma forma magistral para fora dos muros da Câmara, influenciando outros gestores, né, e nós viemos com essa missão, já um projeto que já existia, da presidência, ligado à presidência, e nós estamos com essa missão muito honrada, porém de grande responsabilidade, de transformação não só na vida dos pacientes, mas também das famílias que estão envolvidas, né, dos servidores da Câmara Municipal de Fortaleza. Sim. É um prazer estar aqui com todos. Me sinto honrada de estar participando de um projeto que ele é significativo, né, para a Câmara. E ele é um projeto que ele vem com inclusão, ele vem com acolhimento, ele vem com a missão de alcançar não só a família, o filho, o paciente, a tia, a vovó, todo mundo ali unido em prol de um desenvolvimento familiar.
Não, então, assim, nós, né, nessa missão, iremos realmente implantar um projeto que é o Espaço Evoluir. Um espaço no qual ele vai proporcionar uma evolução, não só na Câmara, né, mas para toda a população, que a gente possa ampliar esse serviço com muita responsabilidade e continuidade Vai nesse ser na projeto. estrutura mesmo da Câmara? Ele vai funcionar no anexo da Câmara, ali no outro ladozinho, né? Na Rogaciano Leite. Na Rogaciano Sim, Leite. sim. E é um projeto que a gente vem aí com 5 salas, né? 5 bem salas, estruturadas, bem equipadas. Vamos vir com o serviço de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, musicoterapia. Vamos provavelmente vir com o serviço de psicopedagogia. Então, é um serviço que ele está bem estruturado e bem capacitado para receber os servidores e seus dependentes. Excelente. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravação da experiência da Assembleia Legislativa, né? Que se tornou uma referência nacional, né? Assim, eu estava colocando aqui algumas visitas que eu tive a oportunidade de ver, de acompanhar, de gestores, de prefeitos, de presidentes de assembleias de outros estados que, ao chegarem na Assembleia Legislativa do Ceará, foram visitar o espaço. E aí, você esteve lá também, né, Cindy? Participou da equipe lá da Assembleia, da então primeira-dama da Assembleia, a Cristiane Leitão. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, qual é a diferença, né, dessa experiência que você teve com o Evoluir, como é que... Claro que quando a gente traz também essa bagagem, né? A gente traz essa experiência, mas como foi fazer parte desse movimento, assim? E é uma bagagem, né, contemplada assim, em evidências, né? Que é um projeto de extremo sucesso, o CIAD, né? Ele é um projeto com uma excelente estrutura, um projeto que ele possibilitou aí para os servidores, a comunidade, um acesso de evolução, né? Se eu não me engano, ele atende uma faixa etária de 3 a 12 anos, que vai se assemelhar um pouco com a nossa faixa etária também. As especialidades, elas são bem semelhantes com a nossa. Tanto é que ele é um modelo para a gente, que a gente usa como modelo mesmo. E modelo bom tem que ser replicado, né? Com certeza. Sim. A gente tem um carinho enorme pela primeira-dama, né? Hoje de Fortaleza, no qual ela é um excelente serviço. E, assim... Hoje, o Espaço Evoluir, ele tem vários modelos, né, que a gente pode replicar para formar o nosso. E a gente tem muito esse cuidado de replicar o que é bom, né, o que pode ser levado em consideração o acolhimento, as evidências, os protocolos de aplicação, no qual o Evoluir ele vem com um protocolo individualizado, personalizado para cada família. E isso também é muito espelho do CIAD, né? O CIAD ele toma muito esse cuidado de protocolo, de investigação. O CIAG, ele também trabalha com o autismo, o TDAH, atende também síndrome de Down, se eu não me engano. Sim. E nós também iremos atender autismo, iremos ter a alça do síndrome de Down, iremos abarcar todo esse processo de inclusão, né? Que é o nosso cargo-chefe, é a nossa missão ali dentro. Seria isso. De fato, o CIAD, ele é um case. Né? Um case de sucesso. A roda, Cleiton, ela já existe muitas vezes. Às vezes a gente quer inventar algo. No entanto, essas nossas experiências, não só do CIAD, estivemos em Curitiba, numa visita institucional, do qual nós conhecemos um espaço, um ambulatório Encantar. Ele atende 650 crianças, é o maior de Curitiba, e nós trouxemos algumas situações que conseguimos... município? É do município. E nós vamos conseguir replicar dentro do Evoluir. Claro, respeitando as nossas características, a nossa demanda, o nosso espaço físico, mas eu não tenho dúvida que o Evoluir ele vai ser uma flecha transformadora na vida de muita gente. Agora, uma curiosidade aqui, eu acho que quem está nos assistindo, sobre essa demanda, né? Sim. Como é que vocês chegaram, ou se isso está sendo feito, qual foi a pesquisa que foi feita, o mapeamento sobre as demandas reais dos servidores, desses familiares, até para que vocês possam estruturar o espaço... É necessário ter uma visão muito clara de quem são essas famílias, de quem é o público que vocês vão atender. Vocês têm esses dados já, Felipe? Sim. Esses dados, quando recebi o convite de assumir a coordenadoria de saúde da Câmara Municipal de Fortaleza, eu tive o zelo e a cautela de tentar conhecer a nossa demanda.
algo que, como era um mundo novo, um serviço novo, e fizemos pesquisas e formulários do qual nós tentamos identificar, não só tentamos, como conseguimos identificar pacientes desse perfil, crianças com esse perfil. E agora nós estamos fazendo um refinamento dessa busca, a fim de fazer essa triagem, já começamos, tá? Para a gente realizar essa triagem e a gente conseguir dar assistência não só às crianças, mas como também seus familiares. Os familiares eles vão estar no mesmo patamar, cuidar do cuidador, né? Cuidar de quem cuida, né? A gente vai tentar fazer isso na mesma prateleira, não só com apoio psicológico, não só com apoio social, de assistência social, mas também com apoio jurídico. Que muitas vezes essas famílias elas são dependentes dessa problemática. Então, a gente vai também trazer essa questão bem próximo do familiar para a gente tentar ser bem assertivo, não só com o paciente, porque nós entendemos que o cuidador, a rede de cuidado, ela é de extrema importância para a evolução do paciente. Então, a gente precisa também ter esse zelo, ter essa cautela e ter esse cuidado com eles. Tanto que só dar uma complementada aqui, esse mapeamento foi significativo para a gente ver que a gente está no caminho certo, que o índice de autismo é muito grande nos servidores, né? No mapeamento que a gente encontrou. Então, é interessante a gente ver que os dados estão caminhando para um projeto de excelente sucesso, né? De uma trajetória bem, bem significativa que a gente tem pela frente. Um ponto também é que a nossa faixa etária está coincidente com o mapeamento, né? A gente tem ali de 3 a 12 anos, então a gente tem um índice muito alto nessa faixa etária, que é a faixa etária que a gente vai atingir nesse projeto. Um dos pilares também que é interessante a gente trabalhar essa inclusão dentro da Câmara. A gente está com um projeto agora de desenvolver, né, um grupo de mães que linka muito com esse processo do cuidador, né? A mãe, ela precisa ser muito ouvida, né? O cuidador, ele precisa ser ouvido ali diariamente, que ele está, né, no diário, né? Naquele processo que só ele sabe o que ele passa. E a gente vai ter muito esse cuidado. É um projeto que a gente quer lançar agora em junho, julho, né? Vamos dar uma estruturada, um grupo de apoio para mães, cuidadoras de TEA, né? Cuidadoras de crianças. E a gente está dando uma estruturada para o lançamento desse projeto também. Para trabalhar mais inclusão, mais acolhimento, mais sensibilidade. E dentro do próprio Evoluir, já houveram alguns desdobramentos, Cleito. Por exemplo, nós tínhamos uma preocupação muito grande com relação a como é que os nossos servidores iam conviver neste ecossistema. Tá? Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande. Então, nós fizemos, capitaneado pela brigada, por uma avó da brigada, um momento com os primeiros socorros. Tá? Mas primeiros socorros que não envolviam necessariamente uma parada cardiorrespiratória, algo do tipo, mas o acolhimento dessas crianças. Entendeu? E dentro disso já surgiram várias outras ideias, inclusive para fora dos muros da Câmara, a fim de que nós possamos replicar isso. Então, assim, dentro do Evoluir, surgirão outras linhas, eu não tenho dúvida, relacionadas à questão. Que é a gente se comunicar com sensibilidade, com acolhimento, inclusão, que esses aí são um dos pilares que a gente vai colocar dentro do espaço. Eu, pegando aqui um gancho, Cíntia, na sua fala, eu que acompanho o Legislativo já há algum tempo, é interessante que, se a gente voltar um pouco no tempo, há 10, 15 anos, essa discussão, quando acontecia, ela era realizada de uma forma muito pontual. Sim. Principalmente algumas associações que se faziam presentes nas audiências públicas. Então, assim, você tinha um ou outro parlamentar que puxava essa pauta, né? Uma ou outra primeira-dama que fazia esse debate. Hoje nós temos um movimento, a gente está falando aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, mas um movimento que a gente vê cada vez mais presente, né? Principalmente nos últimos 3, 4 anos. Câmara Municipal de Fortaleza, Assembleia Legislativa, outros legislativos também de câmaras maiores, né? Como a gente pode ver, Juazeiro, Sobral. O Congresso Nacional nem se fala, né? Você tem quase que uma frente parlamentar para discutir inclusão, para fazer esse debate. A percepção de vocês, como profissionais que acompanham essa discussão, que estão atentos a esse debate, como é que vocês percebem essa mudança, pegando aqui Fortaleza, por exemplo, de um tema pontual para ser o pilar de uma gestão numa mesa diretora na Câmara Municipal? Porque, assim, tudo indica,
funcionando, a gente estava até falando aqui antes da gravação, quando você tem um projeto que funciona, ele acaba transcendendo uma gestão. Então, um projeto como Evoluir, ele, com os resultados que a gente sabe que eles vão chegar, eles vão ultrapassar. Por quê? Porque os próximos gestores da Câmara Municipal eles já vão ter, não vão conseguir nem tirar, né? Então, assim, como é que eu vou tirar isso dos servidores da casa, né? Então, assim, como é que vocês percebem essa mudança, Felipe e Cíntia, de um debate mais residual para uma discussão que hoje ela é central? A gente está falando de parlamento, que é o tema aqui do nosso podcast, mas é central hoje na sociedade, na opinião pública de uma forma geral. A Câmara Municipal de Fortaleza ela não terá a bandeira do TEA, ela viverá o TEA na sua plenitude. E isso nos traz um nível, um senso de responsabilidade, não só de atuação assistencial, mas de nível de discussões. Então, isso vai elevar o nosso padrão de discussão sobre o assunto. E o que a semente que o presidente plantou é um caminho sem volta. Né? É um caminho sem volta e gerou uma grande responsabilidade nos próximos que sucederão. Né? Uma vez que eles terão a obrigação de não só manter, mas como melhorar o serviço como um todo. Então, a inclusão, de fato, é uma bandeira da gestão do presidente Léo e que os próximos presidentes vão ter calafrios com relação a isso, porque é um foguete, não tem como dar mais ré nisso, entendeu? É uma onda que veio para ficar, né? E, assim, a gente também vai ter muito cuidado de treinar, de ensinar o que é inclusão para quem vai trabalhar conosco, né? Desde o segurança, a portaria, a recepcionista, que vai estar todo mundo envolvido em inclusão, né? Então, assim, a gente vai ter essa sensibilidade para que todos possam usufruir realmente do processo da inclusão. Que é algo que hoje, se você não debate, você está fora, né? É como se você já estivesse fora dessa caixinha. Se você não tivesse mais com o conhecimento do que de como usufruir, do que o seu filho tem direito, do que um tio, ou quem sabe, né? Mas, assim, você precisa estar mais atenado a esse assunto, sim, hoje. Senão você está fora, né? Isso. Excelente. Ter essa sensibilidade, né? Excelente. E aí, quando vocês falam dos profissionais que vão estar atuando, a gente sempre, quando a gente trata, aliás, de qualquer tema que envolve o recurso público, né, que trabalha com o espaço público, a gente sabe que para você disponibilizar profissionais, você tem um custo, né? Isso não apenas na Câmara Municipal, mas em qualquer outro espaço. E a gente sabe que muitas vezes, por dificuldades em planos de saúde, por dificuldades no próprio sistema único de saúde, esses serviços, muitas vezes, eles não chegam, né? Assim, eu queria que vocês comentassem um pouco essa presença de vocês em um dado fundamental. Porque com esses profissionais você tem realmente, de fato, a possibilidade dessas famílias terem uma outra perspectiva, né? Uma outra perspectiva, porque ao serem acompanhadas por profissionais, você cria uma qualidade de vida, né? Para essas crianças e para os familiares. Como você estava falando da questão das pessoas que cuidam, né? Das mães, dos pais que cuidam, é uma outra qualidade de vida também para essas pessoas. Então, você dá um outro cenário, né, Felipe? E assim, o nome Evoluir, eu acho que fomos muito felizes, né? Embora uma palavra intransitiva, quase que evoluir. Então, e o nosso cuidado, não só para os cuidadores, a rede de cuidado, não que eles se limitem à sua residência, ao seu ambiente de convívio, mas nós vamos trabalhar em cima dessas pessoas para que elas sejam multiplicadoras das nossas ações dentro do espaço Evoluir. Para um familiar que não tem acesso, para um vizinho, enfim. Então, a gente vai tentar fazer com que essas pessoas pulverizem um pouco da nossa cultura, um pouco de onde a gente quer chegar. Excelente. Um outro ponto que é interessante a gente ter o cuidado é essa questão de quem é o profissional que está cuidando, né? Quem é o profissional que está desenvolvendo, quem é o profissional que está evoluindo. Então, a gente vai ter muito cuidado de formar a equipe, né? Vamos ser uma equipe bacana, capacitada, que
Os servidores podem acreditar que eles terão uma excelente equipe para cuidar deles. Já existe essa equipe? Não, ainda ela vai... está Estamos sendo em processo. Certo. Mas que a gente também vai ter a sensibilidade de quem... Se nós Sim. estamos com essa responsabilidade e tanto, né, desse lado, a gente Claro. também terá esse cuidado de quem está cuidando do outro, né? De quem vai estar evoluindo o nosso espaço evoluir ali, né? Porque é o certeza. nome, né? Assim, a partir do momento profissional, vocês estão lá na parte de gestão, né? Do projeto, lá da saúde da Câmara, mas tem que ter o cuidado com quem está operando, né? Isso. Operando lá na ponta, na base, com as pessoas. Até porque a criança com autismo, ela forma um vínculo muito grande com o Isso. cuidador, o profissional, né? O terapeuta. Então, você tem que ter uma sensibilidade de quem vai estar evoluindo ele, né? Isso é Excelente. bem considerável, certo? Excelente. Eu quero agradecer aqui Felipe Mota, Cíntia Viana. Obrigada. Quero agradecer o tempo de vocês. Quero já convidar vocês aqui para o Espaço Cena Legislativa para que vocês possam já, num futuro bem breve, trazer os primeiros dados, os primeiros resultados do projeto Evoluir. Né? Eu acho que foi uma sacada sensacional do presidente e da mesa diretora e da Câmara de uma forma geral, porque eu acredito que o projeto não teve resistência, né? Assim, eu não vejo ninguém se opondo, né? Mesmo a oposição na Câmara, ela não se opõe a um projeto assim tão interessante, tão positivo, né? Para a própria experiência da Câmara. Então, quero agradecer vocês, Felipe, Cíntia, desejar um excelente trabalho, né? A gente sabe que vocês são grandes profissionais que têm uma experiência, uma trajetória e vão somar essa trajetória ao espaço da Câmara Municipal e vão ajudar a transformar vidas, né? Porque a partir do momento vocês vão ajudar a marcar a vida desses profissionais que estão lá na Câmara e precisam muito, né? Assim, a gente vê, quando a gente acompanha a experiência, por isso que eu citei o espaço CIAD. lá do CIAD, da Assembleia, porque a gente tem muitos relatos, né? Assim, muitos relatos positivos, né? Positivos e... É um case de sucesso de lá, né? Que sucesso, então a um gente dia, quer né? que o Sim. Evoluir também seja um case de sucesso. Então, obrigado, gente. Nada, que é isso. Cleiton, agradecer o espaço. Talvez nós nos veremos outras vezes, porque outros projetos existem dentro da Câmara, Excelente. sob a guarda-chuva da Coordenadoria de Saúde, ligado ao bem-estar do servidor, principalmente quando o núcleo de saúde mental que nós estamos criando, que a colega foi apresentada essa semana, e a gente entende que Legal. a celeridade dos passos é muito curto. A gestão é muito curta, né? O mandato é muito curto. Então, o presidente, com todo o olhar carinhoso sobre a questão, né? E prioridade do bem-estar do servidor, seja ele pelo Evoluir ou pelo centro que a gente está criando. Então, assim, quero agradecê-lo também pela oportunidade, pela missão e pela coragem, né? Porque é um caminho sem volta, né? Então, estamos à disposição, tá? Excelente. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.